sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 6. Semana passada nós falamos sobre a importância da confissão para a libertação, né? Quem estava aqui sexta-feira passada, se lembra? Importância de confessar para se libertar. Hoje nós vamos falar sobre a importância das tentações. 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios é Novo Testamento, passa Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos, Romanos. Coríntios capítulo 6, em nome de Jesus. A importância da tentação, porque todo servo de Deus é provado, porque todo homem de Deus, toda mulher de Deus é provada. Você já viu na Bíblia alguém que servia a Deus, que honrava a Deus e não foi provado? Você já viu na Bíblia alguém que um dia andou com Deus e não foi provado, irmão? Todo mundo que andou com Deus foi provado, mas foi aprovado e foi abençoado, em nome de Jesus, não é verdade? Então prova não é derrota, não é fracasso, não é vergonha. Prova é preparação de Deus para algo, né? Prova é aperfeiçoamento na vida da gente, porque quando a gente estuda, não tem depois uma prova? Não é? Ou o professor dá a matéria, no final ele já fala, está aprovado, pode ir que você já está pronto. Não é assim, não tem uma prova, não tem? E a prova é aquele teste para ver o que você assimilou, se você realmente aprendeu, guardou, se aquilo que o professor passou ali, olha, sacrifício valeu a pena, né? E a prova de Deus, muitas vezes na vida da gente, são lutas. Quando o pastor fala prova de Deus, não é que é Deus que está te provando. Nós vamos aprender isso aqui hoje. Mas que Deus permite nós sermos provados, para que quando a vitória chega, o nome dele é exaltado. Glória a Deus, né? Lembra de Daniel, um grande servo de Deus, homem de oração, mas foi para a corda dos leões, né? Mas quando saiu de lá, saiu para ser um dos principais, a autoridade máxima lá de Nabucodonosor, lá do rei Dário, né? Outros grandes, Sadraque, Mesaque e Abednego, que passaram pela fornalha, né? Noé, que passou pelo dilúvio, não é verdade? Jó, que foi aquela prova terrível na vida financeira, perdeu tudo, né, amados? Mas depois Deus deu a ele em dobro. Jesus, que passou pela prova da cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está sentado à direita do trono de Deus, tem o poder de julgar, de libertar, de curar, né, e ressuscitar. Então imagina o que Deus tem para mim e para você, não é verdade? 1 Coríntios capítulo 6, quem já achou, diga amém. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos dar uma passeada hoje na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala para nós, preste atenção, irmãos. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Mais uma vez, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos ler de novo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Diga glória a Deus, né? O verdadeiro crente no Senhor, ele tem que ter, irmão, essa decisão, sabia? Ele tem que ter essa ousadia, essa fé, porque se ele não for valente, irmão, se ele não for determinado, querido, uma hora ou outra ele vai ceder, ele vai cair, ele vai desanimar, ele vai esmorecer, ele vai entregar os pontos. Uma hora ou outra ele vai se abater, vai se machucar com alguém, vai se ferir com alguma coisa, ele vai dizer, também quero saber, não quero mais, desisto, vou parar com tudo, vou orar, vou mais para a igreja, vou jejuar mais não, vou dar mais meu dízimo, quer saber, vou parar. Por quê? Porque a tentação que o inimigo coloca sobre a vida do cristão, querido, faz com que ele venha deixar de olhar para Deus, de olhar para a palavra, de olhar para o Senhor e olhar para as ofertas. Porque o inimigo, assim
coisas deleitáveis, coisas que a carne da gente gosta, coisa que a carne da gente quer. Satanás trabalha muito com a facilidade, né? O inimigo trabalha muito com a facilidade. Você está lá, ora, jejua, caminha para a igreja, parece que as coisas não acontecem, a porta não abre e a bênção não chega. Aí o inimigo aparece no caminho, aparentemente mais fácil, mais rápido, né? Mas é um negócio sujo, é um negócio que não é de Deus. E aí a pessoa fica entre a cruz e a espada, né? A cruz é, ou será que eu sigo a Deus, que é a cruz? Eu fico do lado do Senhor, ou eu vou para a espada, né? Eu vou desprezar a Deus, eu vou cair nessa. Amados, apóstolo Paulo fala que todas as coisas são lícitas, aparentemente. Aparentemente, tudo no começo parece ser bonito, parece ser saboroso, parece ser uma maravilha no começo. E a pessoa não ouve Deus, não ora, não busca, não se consagra, não jejua e cai no laço de Satanás. Porque a palavra do Senhor fala que todo caminho para o homem parece certo, mas no final são caminhos que levam à morte. E às vezes a pessoa não vê, não enxerga, porque ela está tão iludida, tão atraída por aquela tentação, que ela não ouve a palavra de Deus. Tem que ter cuidado. O apóstolo Paulo ele fala que tudo é lícito, ou seja, o homem natural vai achar que tudo é certo, mas nem tudo nos convém, amados. E tem coisas que nós temos que fazer como ele fez no finalzinho. No final do versículo 12 ele fala: e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os vícios, né? Vamos dar um exemplo dos vícios. Quando a pessoa ela é convidada a usar, convidada a participar, parece a melhor coisa do mundo. A pessoa começa a cheirar, começa a fumar, começa a usar, ela sente aquela alegria momentânea, né? Ela sente aquele prazer, parece que ela não tem problema no mundo, parece que ela é a pessoa mais feliz, ela é a pessoa melhor, tudo que ela faz vai dar certo, né? É o prazer da tentação. Só que o prazer da tentação tem um preço, né? Vamos lá em Romanos. Romanos é antes de Coríntios. Você está em Coríntios, você só volta umas páginas. Romanos capítulo 6. Então, o apóstolo Paulo fala, querido, tudo para você vai parecer lícito. Cuidado. Nem tudo que parece é. Principalmente você jovem que está começando. Vão aparecer situações, né? Vão aparecer convites, vão aparecer chamadas para você, que você vai achar que é a melhor coisa do mundo. Mas lembra do que o apóstolo Paulo está dizendo: mas eu não deixarei de dominar. Não se deixe dominar, marido, seja forte. Esposa, seja forte. Marido, seja forte. Porque a tentação para destruir casamento é muito rápida. A tentação para acabar com uma família é, num segundo, amados. É num segundo. O diabo ele tem um jogo de atrair a pessoa de uma forma que ela se leva, que ela nem percebe. Quando ela se vê, ela já caiu. Aí ela já perdeu esposa, marido, filhos, credibilidade, confiança, nome sujo, fica suja, fica triste, vai à depressão, acabou com tudo, por causa de uma tentação, né? Diz aqui em Romanos 6, vamos lá? Romanos capítulo 6, versículo 23. Nós precisamos aprender isso. Romanos 6, 23 fala assim: porque o salário do pecado é o que? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Olha para você ver que interessante. O salário do pecado, o pecado ele tem um salário. Só que esse salário ele não é depositado na hora, ele é depositado mais tarde. Porque o inimigo ele não se preocupa
com aquele momento. Aquele momento ele está preocupado em satisfazer o cliente dele. Ele está preocupado em satisfazer, ao ponto de segurar aquela pessoa, ao ponto de depois ela não ter mais força para sair. Aí a hora que ele abre, a cortina e fala: toma o teu salário, e o salário do pecado é a morte. O que é essa morte aqui? Morte não significa só morrer fisicamente. Porque tem pessoas que às vezes falam assim: mas como eu estou dando o curso na segunda-feira para os novos convertidos, mas tem tanta gente no pecado e não morre, pastor. Você que pensa? De repente ela está viva fisicamente, mas espiritualmente ela já está morta há muito tempo. De repente ela está viva de pé, mas a família está morta, casamento está morto, finanças está morto, porque Satanás ele não dá nada de graça para ninguém. Ele dá de um lado, mas por trás ele tira, irmão. Ele rouba, ele dá aparentemente, mas ele tira com as duas. Uma que ele deu, depois ele cobra com as duas, porque ele é ladrão, enganador. Por isso Deus fala, e hoje nós vamos aprender a importância de nós termos cuidado para vencer a tentação. Fazer como o apóstolo Paulo: eu não me deixarei dominar. Isso não vai me dominar. Isso não vai ser mais forte do que a minha fé. Amém, gente? Isso não vai ser mais forte do que o meu desejo de servir e adorar o Senhor. Amém? Vamos lá em Lucas. Lucas no capítulo 8. Lucas capítulo 8 fala do cristão pedra, Nós não podemos ser um cristão pedra, cristão do coração duro, cristão pedra. Você vai ver como é que é o cristão do coração pedra. Vamos lá? Lucas capítulo 8, versículo 13. Quem quiser anotar é muito bom, irmãos, porque esses estudos aqui ajudam demais a gente. Lucas capítulo 8, glória a Deus, aleluias. Versículo 13, o Senhor Jesus fala. Olha o que o Senhor Jesus fala, versículo 13. Ao que caiu, quem encontrou, diga amém? Ao que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria no começo. E estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da tentação, o que eles fazem? Se desviam. Não seja um cristão pedra, não seja. Fala para o seu irmão assim: não seja um cristão pedra. Amém? Amém, povo de Deus? Por quê? Porque a palavra já fala, Ao que caiu sobre pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, mas quando chega a provação, se desvia, se desanima, esmurece, até muitas vezes murmura, blasfêmia. Por quê? Porque está em pedra, não está enraizado, não está alicerçado. E a tentação ela vem para o pastor, ela vem para a igreja, ela vem para todos nós. A tentação vem, porque é na tentação que nós mostramos a palavra que está no nosso coração. É na tentação que o seu marido vai ver se você se converteu mesmo, que o seu filho vai ver se você se converteu, que o seu patrão vai ver se você se converteu. Porque o cristão convertido, na primeira luta, ele mostra quem ele é. Na primeira prova, ele transparece, ele muda. Se ele for de Deus, ele na hora ele vai agir na fé. Mas se ele não for, ele vai agir na carne. Ele vai agir do jeito que o inimigo quer. E aí é a hora que o inimigo aprisiona a pessoa, que ela acaba, em vez de se levantar, ela acaba caindo e se afastando da presença de Deus. Por isso nós não podemos ser um cristão pedra.
que é aquele cristão só de momento. Eu estou com dinheiro no bolso, glória a Deus, Jesus está me abençoando tanto, meu salário dobrou, sabe? Aí no dia que o salário caiu, tá vendo aí? Deus não olha para mim, Deus não responde minhas orações, não sei nem por que eu estou na igreja ainda. Quer dizer, momento, irmão, não faça assim não. Glória a Deus, meu marido me deu um abraço, falou que me ama, que eu sou a mulher da vida dele. Aí uma semana depois, o marido disse: eu não amo você, eu não amo você. Aí, tá vendo? Ó, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim. É momento, irmão, são provas, são tentações que você tem que ficar firme na fé, porque ele não é a pessoa, ele é o inimigo, trabalhando para roubar a sua bênção. Você tem que perseverar. Você está lá no trabalho, está dando tudo certo, e na outra semana começa a dar tudo errado, mas fica na sua posição, fica na fé, fica na presença, porque se está vindo prova, é porque a bênção está chegando. Diga glória a Deus. Se está vindo prova, é porque o milagre é grande, irmão. A bênção é grande em nome de Jesus, né? Pastor, Deus me curou, mas na outra semana apareceu uma outra dor, enfermidade. Acho que Deus não cura, não. Está amarrado, irmão. Seja fiel, honra a Deus, honra o Senhor, fica na posição, como tem aquela canção do irmão Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus, né? Passando pela prova e dando glória. Por quê? Porque a glória de Deus é muito grande. Mas você não tem que aprender a servir a Deus só na alegria, tem que aprender a servir a Deus na alegria e na tristeza. É um casamento. A gente serve a Deus, nós somos casados com Deus. Então, se está na alegria, glória a Deus. Se está na prova, glória a Deus, não pela prova, mas porque nessa prova eu vou glorificar o nome do Senhor com a minha vitória. Amém, Jesus? Vamos continuar. 1 Coríntios de novo, vamos lá, agora no capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Precisamos aprender, para que quando chegar um momento assim, né, você não vem dizer assim: poxa vida, o pastor não me ensinou, o pastor só falou de vitória, de bênção, de alegria, mas está chegando luta e está chegando prova, e aí? O pastor não me falou nada. Tem que aprender, amados. Porque toda vez que se levanta uma guerra na minha vida, eu já glorifico a Deus, porque eu vejo lá na frente a vitória que Deus está preparando. Toda vez que se levanta uma guerra na minha vida, no meu ministério, na minha casa, qualquer área que for, eu já, Deus, aleluia, tem vitória chegando. Os anjos estão conversando no céu, que o céu vai se abrir, e os demônios na terra estão furiosos. Então que vem a bênção do Senhor. Sabe por quê? Quem é que traz a bênção para a gente? Os anjos. Deus ordena, né, através de Jesus, que é o que intercede por nós, e os anjos têm que obedecer. Aí, como Satanás já foi anjo, então quando ele vê o céu abrindo e os anjos descendo, ele fala assim: esse anjo vai para onde? Né? Vai ao endereço. Aí quando ele consegue de alguma forma saber, ele fica vasculhando quem está orando, quem está indo para a igreja, quem está buscando. Ele fala: esse anjo está chegando muito perto daquela igreja ali, ele está passando muito perto daquela casa, então é para alguém que está ali, eu tenho que correr. Aí ele começa tribulação na vida daquela pessoa, e a pessoa está em pedra, que ela só está feliz na hora boa, aí ela começa a se entristecer, ela perde a bênção. Ela tem que se alegrar, se alegra, glória a Deus. Quem olha para você até acha que você é doido, mas fulano dá uma prova e está sorrindo, dá uma prova e está com Bíblia indo para a igreja, dá com prova e coloca indo na casa dela. Não entendo isso não. Ela está gritando, chorando, esperneando, e ela está em glória a Deus, mas é porque ela está na fé. Ela está na fé. Aí daqui a pouquinho, essa mesma que estava doida, passa dando testemunho: olha a minha vitória aí, chegou, sabor de mel, amém? Olha aí minha vitória. Vocês falaram que eu era doido, que não sei o quê, mas o Deus que eu sirvo é real, né? É assim, amado, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, quem já achou, diga amém. Versículo 13, diz assim, olha que bonito isso, para a gente aprender. Capítulo 10, versículo 13, fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas
tirados além das vossas forças. Oh, glória! Sabe o que eu aprendo aqui? Que o diabo é mentiroso. Ele é mentiroso. João 8,44 fala que ele é mentiroso e pai da mentira. Ele é tão enganador que ele fica cochichando no ouvido da gente o seguinte: que tentação, hein? Essa você não vai conseguir. Dessa eu quero ver. Essa é grande, essa é das grandes. Aí o cristão fala: ai meu Deus, como é que eu vou me livrar dessa? Ai Deus, essa é grande. Deus do céu, meu Deus, misericórdia. Só que se nós formos olhar para a palavra é nossa armadura. E ela diz que Deus não permite tentação que nós não tenhamos força para vencer, mano. Ele fala bem aqui, olha: não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Muito pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Quem crê, diga glória a Deus. É a palavra que está te dizendo isso. Eita, glória. Então toda vez que o inimigo vier com a tentação e falar para você: dessa você não passa, essa você tem que falar: Satanás, eu já passei. Porque se Deus permitiu, Ele sabe o tamanho da minha força, Ele sabe o tamanho da minha capacidade. E a Bíblia fala que além dele permitir na minha capacidade, junto com a tentação, Ele já me deu escape, Ele já me deu livramento. Glória a Deus. Na mesma hora, Satanás, irmão, pega o rabinho dele, coloca entre as pernas e sai correndo. Porque contra a palavra de Deus, o diabo não pode. Diga glória a Deus. Ele não pode. Agora, você tem que entender. Por isso que o pastor está te explicando. Porque a Bíblia fala que conhecereis a verdade te libertará. Então toda vez que você tiver uma tentação, sabe aquela, você fala assim: essa é das grandes. Você não fala que essa é das grandes, não, porque o diabo gosta que exalta as coisas dele. Tem que falar: isso aí é fichinha, Satanás. Isso aí não é nada, isso aí está debaixo dos meus pés. Deus já me deu a vitória. Porque toda vez que você falar essa é das grandes, você está tirando a grandeza de Deus e colocando um problema. Você tem que falar o contrário: isso aí não é nada, não. Deus é maior, Deus é mais, Deus é grande. Aí o diabo: rapaz, não desanima mais não. Por quê? Porque você aprendeu que a vitória que Deus deu para você é grande. Em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Nós estamos em Coríntios, vamos mais à frente agora. Nós vamos lá em Hebreus. É à frente, tá? O pastor vai te ajudando aí. Vai lá, Hebreus ajuda os irmãos. Hebreus capítulo 2. Gente, tentação não é o final do mundo, não. Tentação é a oportunidade de você passar, subir de degrau, de você ser mais abençoado. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Cristão que é provado, irmão, eu sempre digo assim, que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, não é verdade? E se você está sendo apedrejado, é porque tem fruto aí, tem fruto. Se ainda não apareceu, mas se prepare que os frutos vão vir com uma abundância. Não tem aquela árvore que as pessoas olham para ela e essa aí vai dar fruto, não. Começa a jogar pedra nela, passa um tempo, ela que dá mais do que as outras. Por quê? Porque quem é provado é honrado. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Confia na palavra de Deus. Segura firme no Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Glória a Deus. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Vamos lá? Diz assim o versículo 18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, pastor, eu estou numa tentação, amado. Jesus passou por todas. Não houve uma tentação que ele não foi tentado. Ele foi traído, ele foi cuspido,
ele foi rejeitado. Às vezes a gente fala assim, não, pastor, traição é algo que é insuportável. Pensa, Jesus foi traído pelos seus próprios amigos, pelo seu próprio povo. Aqueles que Jesus curou, levantou, ressuscitou, na hora que Pôncio Pilatos estava perguntando, quem é que eu vou crucificar? Barrabás ou Jesus? Crucifica Jesus. Naquela hora Jesus pode ser excomungado, na hora que vocês precisaram, eu curei vocês, eu limpei vocês, agora vocês querem me crucificar. Jesus só olhou para o Pai e disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu os amo da mesma maneira. Um dia eles vão me amar. Olha que lindo, não é? Então, não importa qual seja a tentação que você está passando, que você já passou, irmão, se junta a Jesus, porque assim como ele venceu, ele vai te fazer vencer. Amém? Capítulo 4 aí de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 15 fala o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, tudo a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos então. Como é que temos que chegar a ele? Confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É isso. Olha o segredo. Jesus, tudo ele foi tentado, ele não pecou. A diferença é que nós somos pecadores. Só que ele está pronto. Se você for até a ele, ele vai te socorrer. Se você correr para ele, ele vai te dar uma vitória. Mas o que a gente faz muitas vezes? Na hora a gente ouve o cochichinho do inimigo e cede e cai e não quer se levantar. Mas Jesus está ali, olha. O trono da graça, o poder dele está ali. Que nós podemos ir, que eu vou falar mais à frente como é. Nós podemos ir, amado. Nós podemos e podemos vencer em nome de Jesus. Amém? Você está em Hebreus, passa umas páginas. Tiago, vamos lá. Tiago, essa aqui não pode ficar sem falar. Esse aqui vai nos ensinar, porque muitas vezes a gente fala assim, do nosso costume humano, de dizer: Deus está me provando, Deus está me tentando. Você tem que aprender. Será que é Deus está te provando? Será que é Deus que está te tentando? A gente tem o costume de dizer isso, Deus está me provando, Deus está me tentando. Vamos ver na palavra, vamos aprender na palavra. Tiago capítulo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Versículo 12. Vamos lá, preste atenção agora, bem atenção mesmo. Versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Diga glória a Deus. Irmão, bem-aventurados são os que são provados e que suportam com perseverança no Senhor, porque receberão a coroa, a vitória que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Agora preste bem atenção no 13, mas preste atenção mesmo. Versículo 13, não é o pastor Lúcio, é a palavra, eu só vou ler. Olha o que diz: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Olha o tabu aí que está sendo quebrado. É algo que Deus está libertando em você. Quantos crentes dizem: Deus está me provando, Deus está me tentando, eu estou passando por uma prova de Deus.
Porque a Bíblia está dizendo aqui no 13 o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Fala para o irmão do seu lado: não é Deus que está te tentando, não. Fala assim: quando você está na tentação, não é Deus que está te tentando. Fala para ele: pelo contrário, Deus está querendo te livrar da tentação. Amém? Porque a gente tem esse costume, né, de dizer: Deus está me tentando. E Deus está falando para você agora: eu não. Meu filho, você acha que eu estou te tentando, meu filho? Você acha que eu estou provocando? Você acha que eu estou colocando você para cair? Você acha que eu estou colocando você para perder alguma coisa? Eu não, meu filho. Deus está falando ali: ninguém, ao ser tentado, diga, Deus está me tentando. Porque Deus não é tentado pelo mal. Deus não é tentado pelo mal, amado. E Ele a ninguém tenta. Diz aí, não está assim na tua Bíblia também? No finalzinho está escrito lá: Ele mesmo a ninguém tenta. Pastor, mas quantos servos de Deus foram tentados por Deus? Por Deus não. Foram tentados pelo diabo. Deus estava do lado para livrá-los da tentação. A Bíblia fala em Mateus 4 que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo... Quem é conhecedor da Bíblia sabe isso. A Bíblia fala dos 3 homens que foram para dentro da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram 3. Mas quando o rei olhou, lá tinha... Por quê? Porque na prova Deus estava lá com ele. Você está sendo tentado, mas Deus está contigo. Você está sendo tentado, mas Deus está junto com você do teu lado. Porque Ele sabe quem é que está tentando você, mano. Ele sabe. E aí diz aqui o versículo 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, o inimigo ele vai nos tentar com aquilo que nos atrai. Você está entendendo? Se o que me atrai é mulheres, ele vai jogar o melhor prato. Se o que me atrai é dinheiro, o inimigo vai colocar situações para te fazer cair. Se o que te atrai é homem, amada, firma no Senhor, porque olha, o inimigo vai lançar. Como tem jovem que chega: pastor do céu, que foi, meu filho? Pastor, olha, quando eu era do mundo, pastor, eu tentava com essa menina, ela nunca me olhou para mim, nunca me deu um oi. Mas foi só eu entrar na igreja, agora a menina vive no meu pé. Ali, ó, tentação. É Deus? Não. É o próprio encardido querendo roubar sua bênção. Porque a menina não está querendo você. Se ela não queria você antes, por que ela vai te querer agora que você está com Deus? Porque ela quer o que Deus está querendo te dar. O inimigo sempre quer algo que Deus está entregando para a gente. E a gente tem que ser como o apóstolo Paulo: eu não deixarei dominar. Não deixe te dominar. Não deixe ser mais forte do que você. Amém, gente? Capítulo 4. Mas pastor, se é Satanás que está me tentando, como é que eu vou vencer? Vamos ver. Para tudo tem um jeito. Capítulo 4. Quem já achou, diga amém. Versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Como é que a gente vence o inimigo, meu irmão? Vamos lá? Tiago 4, 7. Sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo, e ele ficará pertinho de você. É isso? Se você resistir ele vai fugir, irmão. Diga glória a
Deus. A Bíblia é forte nisso. Ela diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Resista. Resistir como, pastor? Na palavra, na fé, na promessa. Satanás está te tentando com algo, você na palavra. Jesus não ficou na palavra. Satanás falou: você não é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele: nem só de pão viverá o filho de Deus. Você está sendo tentado, irmão. Por isso que o crente tem que ler a Bíblia, tem que vir para a igreja, porque você aprende. Na hora que a tentação chegar, você vai com escudo com a tentação e o diabo foge. Você está na fé, você está na igreja, você está em oração, você está debaixo da palavra. Ele até tenta, mas ele tenta para cair. Ele até joga as coisas dele, mas as coisas dele não te alcançam nem te atingem, porque você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Amém? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só para a gente terminar, Mateus agora, a última, Mateus 26. É o conselho de Jesus aos seus discípulos. Qual é o conselho de Jesus para mim e para vocês? Somos discípulos dele. A tentação vai vir para você, como vai vir para o pastor Lúcio, como vai vir para os obreiros, como vai vir para cada um de nós. De repente você já tem sido tentado, amado. Pastor, como a tentação tem sido grande no meu trabalho. Irmão, por que você acha que ninguém está te tentando de bobeira? Eu acho que ele está te tentando só para dizer assim: eu estou tentando ele. Não, ele está te tentando porque ele sabe que você tem algo a ganhar, algo a receber. Ele sabe que tem coisa de Deus para ser entregue a você, ele quer amarrar. Mas ele não pode quando você resiste na palavra. Resiste. Mas está difícil, pastor. É difícil porque é um momento. Mas o momento passa. E Deus vem com a coroa da vitória. Em nome de Jesus. É melhor ficar com a coroa, irmão, do que com a derrota, do que com a infelicidade. Não aceite a infelicidade. Por que infelicidade? Porque o salário do pecado é morte. É infelicidade. Morte não está dizendo só de eu pecar e cair aqui no chão, mas de perder algo valioso, porque a vida é um valor muito grande. Então, quando a gente cede ao tentador, ele cobra algo de nós. E muitos têm pago preço no casamento, na família, no trabalho, né? Possuem do lado, mas perdem do outro, adquire aqui, perde ali. E vivem enganados, porque vivem de aparência. Mas eu ganho 10 mil reais. Mas esses 10 mil é transformado numa tristeza muito grande, porque é uma doença ali, é um prejuízo ali, é um filho que dá trabalho, é um marido que dá trabalho, e vive naquilo, o salário do pecado. Mas aí a Bíblia fala: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a coroa, né? E nós somos pecadores, por isso precisamos ir até Jesus, porque só Ele tem o poder de nos dar um socorro, até mesmo se aconteceu de cair. Até mesmo se acontecer o caso da pessoa ter caído na tentação, não é por isso que Deus vai te abandonar. Você tem que correr para Jesus, né? A diferença de Pedro e Judas foi essa: os dois traíram Jesus, os dois negaram. E se você for analisar um pouquinho mais, talvez o de Pedro foi até mais forte do que o de Jesus. Porque Jesus apenas vendeu, Judas apenas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele fez o trabalho, né? A Bíblia fala que ele, com essas moedas, comprou um terreno. Outro dia nós vamos falar disso. E nesse mesmo lugar ele se enforcou. Ele perdeu o salário do pecado. Já Pedro 3 vezes negou. Judas negou uma, mas não se arrependeu. Olha onde está o erro. Errou, mas não reconheceu o erro. Continuou no mesmo erro. Pedro negou 3 vezes. Jesus falou para ele 3 vezes se ele negará, antes do galo cante. E 3 vezes uma pessoa chegou para ele: esse aqui também estava com Jesus. Ele disse:
disse: não, eu nunca estive com ele. Outro chegou: esse aqui também fazia parte de Jesus. Não, nunca vi nem o conheci. Aí na terceira vez chegaram: esse também estava lá, eu já vi ele lá. Não, eu não. Pode ser outro, mas eu não. Aí Jesus passou e olhou para ele. Aí o galo cantou. Quando ele viu o olhar de Jesus, ele correu, dobrou o joelho dele, e a Bíblia fala que ele se arrependeu amargamente. E ele recebeu perdão, tanto que Deus depois deu a ele o poder de ser o apóstolo Pedro, né? Jesus falou para ele: eu te dou a chave do reino dos céus, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Olha o arrependimento, como Deus perdoa, amados. Mas aquele que fica lá, né, como Judas, é triste, né? Mas vamos lá, Mateus 26, Mateus 26, 41. Olha o nosso segredo para nós ser, pastor, eu sempre quero ser um cristão vencedor, mais que vencedor, eu também quero. Mas isso aí não é assim não, mágica não, tem preço. 26, 41. Olha Jesus falando mais uma vez. O que ele diz? Vigiai e... Fala para o irmão do seu lado: irmão, vigia. Fala para ele: irmão, ore. Amém? Quer ter uma vida de vitória? Quer. Vigia e ora. Mas eu oro muito. Eu não vigia. Ah, mas eu vigio muito. Mas não ora. Sempre um falha nessa, um ou outro. Tem crente que ora. Você fala: pastor, eu vivo a madrugada orando, eu faço semanas de oração. Mas cai num buraquinho que você fala assim: irmão, como é que você caiu? Não cai num buracão não, pai. Cai num buraquinho pequeno. Mas é um homem de oração. Mas por quê? Não vigia. Irmão, Satanás não derruba a gente não é em grandes buracos, não. Você acha que se você vê uma cratera ali, você vai passar lá? Você sabe, mas vamos supor, você vai todo dia pela Santo Antônio para sua casa. Aí você sabe: não, meu Deus do céu, caiu uma cratera lá, um buracão lá, um esgoto furou, dá um buracão lá na Santo Antônio. Você vai desviar de lá, você vai passar pela lá o seu pé. Agora, não, tem um buraquinhozinho bem ali. Ah, não é nada não, vamos passar. Não é assim? E é nesse buraquinhozinho que a gente cai. E aí Jesus fala bem aqui, olha, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, mas a carne é? Pode fechar ali. Sabe o que a gente faz, amado? Ah, eu estou forte. Eu vou lá no bar só falar com o meu amigo lá, só cumprimentar ele, eu estou forte. Chega lá, o amigo coloca: escolhe todas que tu quer. Olha, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Como tem aluno, né? Não, eu vou lá, pastor, lá naquela boate, só evangelizar. Vai evangelizar, tá? Dentro da boate. É, pastor, vou só lá. Irmão, vigia, irmão. Querido, o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? De repente você teve um relacionamento com aquela pessoa do mundo, aquela pessoa, né? Fez o que fez contigo, mas você ainda gosta dela, só que você é de Deus, mas você não consegue parar de pensar naquela pessoa. Tem que vigiar. Não, mas eu oro, pastor, vigia. Porque o inimigo, sabendo, um dia vai usar essa pessoa para dar uma cartada em você. E sabendo que você ainda tem um sentimento escondido, ah, meu amado. Então a palavra de Deus diz: não é Deus que está te tentando. Se não é Deus, é o inimigo. Se é o inimigo, a Bíblia nos ensina: resista ao diabo, que ele fugirá de vós. Resistir é orar, é vigiar, é buscar a palavra, é se encher do Espírito Santo, é vir para a igreja. Está tendo uma campanha, eu vou entrar nessa. É oração, meia-noite eu vou. É oração e jejum, vou, porque o Espírito é forte, mas a carne é fraca.
tem que estar sempre se fortalecendo. Mas uma coisa eu te digo, irmão: fiel é Deus, como diz a palavra, né? Para não nos deixar ser tentado além do que nós podemos suportar. Então nunca diga que essa tentação é muito grande. Ela pode parecer grande, mas se ela veio, Deus sabe que você é maior do que ela. Diga agora, Deus, vamos colocar de... O inimigo não é mais poderoso do que o nosso Deus, igreja. O inimigo não tem mais poder do que o Senhor na tua vida, porque o Senhor morreu na cruz por você. O Senhor levou sobre ele essa doença, essa enfermidade que tem se levantado na tua casa, esse mal que tem se levantado no teu relacionamento. O Senhor levou sobre ele, o Senhor tomou nas costas dele e ele carregou para te dar a vitória. Ele carregou naquela cruz para te dar a cura, a saúde, a libertação. Aleluia. Oh Pai, como ministro da tua palavra, eu oro pelo teu povo, eu oro por essa mulher, eu oro por esse homem. Eu não sei, meu Deus, o que é que o inimigo tem tentado na vida dessa pessoa. O que é que o inimigo tem tentado, Senhor? Se é no casamento, se é nas finanças, se é na saúde, se é na vida dos filhos, eu não sei aonde é que o inimigo tem tentado, mas o Senhor sabe. E o Senhor é maior que o tentador, o Senhor é maior que essa tentação, o Senhor é maior que essa artimanha diabólica. E eu quero determinar que essa tentação, que esse inimigo tentador caia por terra, em nome de Jesus. Que esse demônio, meu Deus, ele caia por terra, porque o Senhor é maior. O Senhor é mais poderoso. Fale com Deus agora, não tenha vergonha não. Esse é o seu momento de orar, de falar para Deus: Deus, o inimigo tem me tentado, o inimigo tem colocado situações no meu casamento, o inimigo tem usado pessoas. Fale com Deus agora. Fale: Senhor, o inimigo tem usado emoções, sentimentos, tem me feito muitas vezes pensar em desistir, pensar em fraquejar. O inimigo muitas vezes fala que eu não vou conseguir, que essa doença não tem cura, que o meu casamento não tem jeito. Senhor, meu Deus, mas eu creio em Ti. Fale com Deus agora, amado. Ore forte, ore com o Senhor, ore com o Senhor, ore que o Senhor está aí com você, ore que o Senhor está aí contigo agora. Entre em batalha, amado, entre em batalha, entre em guerra nessa hora, entra no combate nessa hora, porque o anjo do Senhor está aqui, a mão de Deus está aqui, o poder de Deus está aqui neste lugar, e grande é a vitória que Ele preparou para você. Se o inimigo tem se levantado, se a tentação tem se levantado, é porque grande é a vitória, grande é a coroa, grande é a coroa. Oh meu Deus, e nós estamos aqui nessa campanha, que hoje, Pai, é o encerramento da campanha. Toque no manto sagrado, e eu quero determinar que essa pessoa vai tocar agora. E quando ela tocar, meu Deus, ela há de ser tocada. Quando ela tocar, ela há de ser tocada, meu Deus. E aquela área, meu Deus, que o inimigo agia, ele não vai mais agir, porque eu profetizo no nome do Senhor a vitória, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Fale assim: eu vou tocar no manto, e eu creio que quando eu tocar, eu serei tocado, e eu tomarei posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto os obreiros oram aqui, irmão, creia na sua vitória, creia, não como um crente pedra. Crente pedra não é você, não sou eu. Não seja esse crente pedra só de momento, que na hora que a luta chega ele desanima. Não, a luta veio, você já aprendeu. Se veio luta é porque vem vitória, se vem prova é porque vem bênção, se tem tentação é porque tem coisa boa para chegar. Eu não vou perder, Pai, em nome de Jesus. Envia o anjo do Senhor, envia os querubins, serafins e arcanjos,
para defender o teu povo, porque nós determinamos a nossa vitória. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus, amém, povo de Deus. É agora, vamos se juntar em nome de Jesus. Pode voltar. Eu estava percebendo para minha sogra que ela tomava remédio para depressão. Ela mora em Belém. Aí quando eu estava vindo, eu liguei para ela e ela pegou e falou que tinha uma novidade. Ela não estava mais tomando remédio para depressão. Oh Deus, aleluia. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eita, glória. Deus Quinta-feira. Foi até a primeira vez que eu assisti essa campanha que estava em Belém, né? Aí o Senhor falou, inclusive a palavra, eu comecei a vigiar e minha pedindo a Deus que Deus falasse para mim através da palavra, porque eu tinha um problema dentro de mim que nem Deus sabia me expressar. Aí quando o Senhor começou a ler a Bíblia e foi citando alguns versículos, inclusive na hora que o Senhor falou do testemunho, que a mulher tinha um problema, né? E a mãe não sabia, o Senhor também teve outro frustrado. E Deus começou a falar na minha mente. através do testemunho. Foi, mas através do testemunho que, quando eu tive o meu filho, o Serginho, passou uma estátua de frente à minha casa, vindo da capital, João Pessoa, para Piancó. Aí eu estava esperando ter o meu filho, eu não sabia se era uma mulher. E mesmo na hora eu pedi, eu coloquei minha mão em cima do meu bucho. Isso daí era no dia 13 de junho. Aí eu pedi para aquela estátua, né? O católico, um monte de dólar, com a vela acesa na mão, naquela passagem do santo, rezando terço, e entreguei meu filho para essa maldita estátua, né? Aí tá, quando foi 2 horas da manhã, eu comecei a sentir dores para meu filho, e realmente ele nasceu e era homem. E eu falei para a estátua que ia botar o nome se fosse como de um touro. E eu coloquei o nome de meu filho. E o Senhor falando aí, eu sentindo aquilo, me usando por dentro, aquele mal-estar, até falta de ar. Inclusive meu filho tem problema até de mente mesmo, de doença, essas coisas. E eu comecei a refletir no momento que o Senhor estava falando, tanto na palavra como também no testemunho. Aí tá, quando o Senhor fez a oração, que eu comecei a pensar, eu digo, meu Deus, tudo que o pastor está falando, realmente meu filho aqui lá me conta coisas que é parecido com isso. Aí eu comecei a refletir, e isso também me atingia no meu sono. Inclusive, aí, na hora da oração, o Senhor repreendeu mesmo, aí minha boca encheu com a baba. Aí eu fui bem pertinho aí da irmã Luísa, e até fiquei pensando, eu tenho que botar para fora, que eu não vou engolir isso. Aí eu pedi perdão a Deus, porque eu cuspi aqui entre eu e a irmã Luísa, mais ou menos uma mulher de baba, sabe, pastor? E eu senti que quando eu estava querendo clamar e falar sobre o problema que eu fiz sendo no esôfago, começou a arder meu esôfago, sabe? Começou a arder aquilo. Aí eu abri a boca e baixei a cabeça, disfarçando assim, né? Pedi perdão a Deus que eu cuspi dentro da obra e cuspi sim, mas eu não quis dar o testemunho no momento, sabe? Eu fiquei assim meio cansada, assim, o esôfago querendo fechar, e eu determinando, meu Deus, se isso foi a idolatria, como o pastor falou ali, 33 anos atrás, eu quero que Deus arranque, e dá aqui meu esôfago, na hora do Senhor falou, se torna aquela pessoa que você tem em casa com esse problema, né? De passada hereditária, tá? Aí eu cuspi, aí eu senti, aqui foi me voltando, e inclusive eu tinha vindo de Belém na segunda, que ele fez um tipo de exame pela narina, colocou a sonda, né? Pela narina, e o médico dele falou, que é especialista em Belém, que não estava vindo nada, porque ele botou a sonda e gravando no CD, para dar o resultado. Aí marcou a consulta, que eram 2, ia colocar nas 2 narinas, mas depois o outro. Aí no primeiro logo, eu já vinha fazendo campanha, há uns 2 meses, 3 meses atrás, aí ele pegou, disse que não ia terminar o exame, porque ele não estava vindo nada, ia ficar para o dia 18 agora. Inclusive quem vai acabar. Essa semana era alegre, pastor. E eu também senti ainda muita coisa também, sabe, que saiu de mim, até no meu sonho mesmo.
triste, assim, que aquele lá eu falava com os sete da rua, né? Aí tá aí, a mãe da semana toda, aí quando ele foi lá pra cima, eu nem vou pra Belém. Porque eu vou voltar de fora, vou trabalhar, cai no dia 18, no dia da consulta, eu vou mandar a carne para ela ir no meu exame, que a sogra recebeu lá, e o médico vai ligar para mim no telefone essa consulta. Aí eu ainda disse para ele, eu disse, meu filho, tira isso da cabeça, meu filho, você não tem nada, Jesus, isso tudo é pensamento, e aí eu também não tem nada da idolatria, né? E também tinha um tio do meu marido, pastor, que ele até morreu, né? E isso ele tem mais um problema na cabeça, um ano atrás, 2 anos, porque esse tio dele era um Antônio. Na época que eu estava grávida com meu filho, a gente tinha umas condições, mas ele ajudava muito a gente, ele era advogado de ofício, esse homem bebia e fumava. E, inclusive, há 2 anos atrás, 3 anos, eu tive câncer na garganta. Ele chegou a me dizer que estava subindo. E eu peguei do meio o menino dele para o padrinho do meu filho, e botei o nome dele, que ele pediu também, né? Aí ele queria ter o nome dele completo, Antônio Sudo. Aí a completa eu não posso. Eu vou dar o nome que eu fiz a promessa com o santo, né? E vou ouvir o seu pedido também. Aí ele, quando o tio morreu, ele disse assim, mãe, eu devia ter botado meu nome, como meu pai me pediu, o nome dele completo. É assim. E eu repreendei já depois da missa de Jesus, eu repreendei. Eu quando os for falando no momento, eu digo, pronto, sabe esse problema, mas aí graças a Deus ele está alegre. E eu tenho certeza. Já curou, né, irmão? Já, pela libertou. O espírito da igreja, a irmã Luísa, eu liguei, irmã, eu vou ter que dizer para o pastor, mas graças a Deus, também ela está na vai, só para trazer a bênção. E esse médico vai ligar para ele. Glória a Deus. E eu tenho certeza que não vai dar nada, pastor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, em nome de Jesus. Senhora, meu irmão. Pastor, está até com vergonha de contar, mas eu vou contar. Pode contar. Faz 2 semanas atrás, eu até falei com a Silvia, assim, falei em casa, ela está cara de hemorroide, pastor, não podia nem me sentar. Aí vim na igreja que a Janice dizia assim, mãe, toca andando e toca na bunda. Eu falei, não, Jesus toca por mim. Pastor, eu cheguei em casa, eu me sentei e não senti mais nada, mais nada. Deus não pode ter vergonha de contar. Tem que contar, senhora. Graças a Deus. Irmãos, desde janeiro que eu estava com uma dor no meu olho esquerdo. E aí, outro dia, no dia que eu estava passando o manto, eu peguei, toquei no manto e botei no meu olho. E eu fui curada. Já tinha ido 2 médicos e não sabia o que tinha no meu olho. E aí eu peguei o manto, botei no olho e fui curada. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus Jesus. Deus maravilhoso. Graças e paz. Paz. Quero dar testemunho de bênção financeira, né? Glórias. O meu filho está querendo arrumar um emprego e nada, fez a campanha das portas abertas. Ele estava fazendo comigo, mas aí ele foi fazer o curso, não terminou. E eu continuei fazendo campanha, né? Aí veio, começou a campanha do manto, eu fazendo. Nem comecei a fazer a campanha do manto, né? Deus abriu a porta de emprego para ele, onde eu queria que ele fosse trabalhar. E Deus abriu a porta para ele. Glória. E ele fez a prova do Cefete, com quem meu filho passou. Eu estou muito alegre. Bênção dobrada. Eita, Pastor, esse ano agora de 2013, sempre o Senhor, quando o Senhor falava aí, o Senhor falava assim, aqui tem pessoas que vão entrar o ano com muitas bênçãos. Eu acredito que foi eu, pastor. eita, glórias. O meu problema que tinha para ver. Glórias. Glórias. Graças a Deus, gente, eu estou com fimose. Mas eu passei mais de ano com problema no olho, meio sério. Eu o tempo todo ficava com o olho vermelho, sem lágrimas. Troquei de óculos, passei no médico, o médico disse para mim que era uma lesão na retina, eu tinha que fazer uma cirurgia. E aí eu estava meio segura para fazer. E continuei indo para a igreja. Eu, pastor, não resolvi. Um certo dia eu estava aqui na igreja, a irmã Alberta Conceição, né, veio até mim e orou. Nesse dia,
pastor, eu passei muito mal na igreja. Eu ia caindo, eu me desequilibrei totalmente, mas eu sentia que algo estava saindo de mim. E ela me segurou o tempo todo, eu chorei muito. Foi a última vez que eu tive um problema no olho. Fiquei curada. E eu nunca dei um testemunho, eu disse, eu vou ter que dar esse testemunho, porque Senhor, eu tenho tantos milagres na minha vida, que Deus tem usado ela. Eu mesmo não consigo, mas ela tem chegado até Deus muito perto comigo. Glória a Assim, Deus. muito. Obrigada, pastor. Gente, eu mandava auxiliar para ir operar, para estava ruim, estava passando mal mesmo. E para ir operar, e quando eu fui lá visitar ela, eu ia junto com ela, e ela estava mesmo caída, minha mãe tinha para dormir com ela. E eu ia junto com ela lá, e ela entregou a vida dela para Jesus. E ela foi viajar para Belém para operar. Aí quando foi ontem, ele me perguntou se estou orando pela avó. Eu disse, estou. Eu disse, pois é, então não para não, porque ela já tá bem, já tá melhor, já tá andando, já tá agora para a glória do Senhor. E esse é um testemunho também que eu queria contar. É um testemunho que a gente ora para que Deus venha realizar. É do amigo meu que sempre eu orava, sempre eu clamava por esse jovem, dizendo, paz, será que o Senhor nunca vai. O que esse jovem tem que o coração dele dura e nunca entra a palavra, nunca. E o amigo eu dividia sempre todas as coisas. Eu tipo, parava porque ele já não era do mundo, eu era do evangelho. Aí quando foi ontem, nós passamos a peça na casa do Dalane, ele estava lá, ele chorou como uma criança, como um bebê. Aí voltou os pés do Senhor. Jonas. Hoje ele está aqui da glória do Senhor. Eita, glória a Deus, aleluia.